Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de número 9. Nós vamos agora dar um pause aí na Química Inorgânica e vamos para a Físico-Química, tá? Ainda é introdução, ainda é introdutório, porque são as partes mais simples. As próximas aulas vão ficando mais difíceis, então não percam aí o fio da meada. Sente-se aí, acomode-se e logo depois da vinheta nós vamos para a Lei de Lavoisier. Bom, pessoal, a Lei de Lavoisier ela é muito interessante, tá? Que é uma lei de conservação de massas, beleza? Com certeza você já viu essa frase, que eu vou até me retirar para vocês lerem melhor. Eu só vou ficar ao fundo narrando. Minha voz está linda agora nesse momento, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Todo mundo com certeza já ouviu essa frase em algum contexto, em algum momento da sua vida. Nada realmente se cria. Se você parar para pensar, tudo é uma transformação. E na química, então, nem se diz, né? A química é o estudo da transformação. Falei isso para vocês lá nas primeiras aulas, né? É o estudo da transformação, tudo aquilo que se transforma. O fenômeno químico, ou seja, o estudo químico, é o estudo da transformação, é o estudo das reações, legal? Então, quando não envolve reação, são fenômenos físicos. Quando envolve reação, são fenômenos químicos. Legal? Muito tranquilo, né? Bom, para estudar química, galera, nós vamos ver o seguinte, ó. Reagentes se transformam em produtos, ou seja, transformação. Essa setinha indica transformação, legal? Então, esses reagentes, não necessariamente mais do que um, tá? Um reagente só, certo? Ele pode transformar em um produto ou vários produtos e uma reação química é assim que acontece. E na Lei de Lavoisier diz o seguinte: tudo que sai daqui, ó, tudo que está aqui, tem que necessariamente estar aqui, porque você não vai perder nada, legal? Não vai sair por aí, não vai para outro lugar, não vai para o espaço, não vai estar aqui. E o que está aqui, ele veio daqui, então tá aí em algum lugar, legal? Então essa parte que está aqui tem que necessariamente estar aqui. E aí nós temos um exemplo de carbono mais oxigênio formando CO2, legal? C mais O2 formando CO2. M1 seria uma massa qualquer, tá? Quando eu somo com M2, eu vou formar M3. Agora se liga na situação, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. M1 seria o seguinte: 4. Que 4, professor? Vamos supor que sejam 4 unidades, tá? Então você pega 4 unidades de M1. Aí com O2, duas unidades, beleza? Então, se eu tenho 4 unidades de carbono, 2 unidades de oxigênio, o que vai acontecer em CO2? Se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, eu quero dizer que esse 4 mais esse 2 vai se transformar em algo novo. Mas que algo novo é esse, professor? Vai se transformar nisso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O algo novo necessariamente tem que ser a soma dos outros dois. Por quê? Porque se eu tenho 4 com 2, eu tenho que formar 6, tá? Eu tenho que formar, porque não tem como. Se eu formasse 5, quer dizer o quê? Quer dizer que eu perdi. E se eu formar 7? Quer dizer que eu criei. E nada se cria, nada se perde, segundo Lavoisier, tudo se transforma, legal? E isso tem a ver com todo o nosso estudo de fenômeno químico. Por exemplo, quando você vai fazer um pão, você vai fazer aquele pão lá legal, né? Você coloca lá farinha, fermento, né? E aí o fogo. Legal. O que tem a ver você misturar a farinha, misturar o fermento e o fogo? Quer dizer que você misturou, tá? Os reagentes e o produto é o seu pão. Existiu uma transformação, mas você não perdeu nada dali. Não fugiu farinha, não fugiu fermento, ele transformou, legal? Então aqueles reagentes que você tinha antes, ele está inteiro no produto, tudo bem? Então existiu uma transformação, tá? Quando você pensar no estudo da química, você vai pensar em Lei de Lavoisier. Legal, gente, nós estamos falando sobre Lei de Lavoisier. Agora, depois do corte, eu vou entrar na Lei de Proust, que é o próximo tópico dessa aula.
Tudo isso é a introdução para estequiometria. Aquele bicho de 7 cabeças que a gente aprende em mol, cálculo estequiométrico. Então, para entender estequiometria, vocês têm que entender essas duas leis. Então, essa é uma aula introdutória. Segura aí que eu já volto com a segunda lousa para explicar o que é lei de Proust. Pessoal, voltamos agora com lei de Proust, tá? Lei de Proust, a gente sempre gosta de dizer que Lavoisier e Proust é uma sequência, né? Então, o estudo da química é muito importante para que vocês entendam. Lavoisier, logo depois Proust, tá? Então, entendendo essa primeira parte, nós vamos para estequiometria, beleza? Lei de Proust é a lei das proporções, ou seja, tudo que é proporcional, tá? Lavoisier entendia que tem no reagente tem que ter no produto. Ok, mas e se eu mudar alguma coisa? E se eu mudar ali um valor de reagente, um valor de produto, o que acontece? Nada, proporcional. Legal? Então vai acontecer a mudança no reagente, vai acontecer a mudança também no produto, mas proporcionalmente, tá bom? Então, Proust propôs isso e aqui está na lousa uma explicação para vocês bem legal. Carbono mais oxigênio formando gás carbônico, tá? Lembra que nós falamos que quando tem aqui no reagente, tem que ter onde? No produto. Se vocês repararem, 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de CO2. Professor, o que isso significa? Significa que se eu somar esses dois caras, eu tenho gás carbônico, mas eu tenho mais de oxigênio. Entende? Então eu tenho mais de oxigênio, menos de gás carbônico. Aí o que eu faço? Eu vou dobrar aqui. Dobrando do primeiro experimento para o segundo experimento, eu tenho 24 e aqui eu tenho 64 gramas. Porque muita gente se confunde, né? Fala, eu não vou dobrar esse aqui. Por quê? Porque aqui tem 24, eu vou deixar um jeito aqui de ser proporcional a esse. Não, né, galera? Você vai ser proporcional ao primeiro experimento de oxigênio. Então, se aqui dobrou, o segundo dobra também. Olha como é fácil, ó. Aqui ficou vezes 2. Aqui, naturalmente, ficou vezes 2. E é óbvio que no produto fica vezes 2. Legal? Tranquilo? Não tem nada demais aqui, tá? Bom, se eu fizer esse cara para esse cara de novo, ó, vezes 2, tá? Dobrei, tá? Então, dobrei do segundo para o terceiro. Então eu vou dobrar aqui, professor. Eu dobrei, então, vezes 2, tá bom? Dobrei o segundo e eu dobrei aqui o terceiro. Vezes 2. Isso é a lei da proporção. Tudo que é proporcional acontece através disso, do experimento. Tudo bem? Então Proust chegou nessa conclusão, que toda essa galera é diretamente proporcional. Anote isso daí, é muito importante, né? Diretamente proporcional. Se eu dobro o reagente, naturalmente eu vou dobrar o produto. Agora vem a questão, né? Professor, como é que isso vai aparecer para mim nos vestibulares e no Enem, tá? Vou ser sincero com vocês, no Enem é muito difícil aparecer, porque o Enem aparece depois, né, que é a estequiometria, mas é importante saber para fazer cálculos estequiométricos. Já no vestibular é mais comum, tá? Vou trazer um exemplo da FUVEST para vocês na próxima lousa, certo? Vou montar para vocês aqui um exemplo da FUVEST, que você vai falar, nossa, FUVEST é difícil. Não é jogo fácil, jogo rápido, caso você tenha entendido que é diretamente proporcional. Beleza? Então, 5 segundos que eu já volto. E aí, pessoal? Terceira parte da aula, hein? Eu falei antes do corte pra vocês esperarem 5 segundos, né? Tipo, essa foi boa, 5 segundos. Vocês não esperaram nada, né? Na verdade, o editor juntou aí, enfim. O que pode aparecer como exercício é a composição centesimal, tá? Ou fórmula percentual, um dos dois nomes. Centesimal vem de 100. Acertou, miserável. E fórmula percentual é por 100. Beleza, galera? Então, sempre relacionado a 100%, tá? Isso pode aparecer na prova de vocês, no vestibular de vocês, de uma maneira simples, tá? Então, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, ela aparece de um jeito mais simples do que propriamente estequiometria, beleza? Trouxe o exemplo da FUVEST para vocês, só para vocês entenderem o que dá para ser feito. Vamos lá, ó. Em 44 gramas de CO2, temos 32 gramas de oxigênio. Então, 100 gramas de CO2 terá quanto de oxigênio? Olha aí. Professor, como é que eu faço isso?
C mais O2 formando CO2. Legal? Presta atenção numa coisa. Em 44 gramas de CO2, para de ler, embaixo do CO2 você coloca 44 gramas. Legal? É isso que vocês têm que raciocinar. Por quê? Porque eu estou achando, o dado que eu estou achando, ele vai ser relacionado ao que está no texto. Tá? Então, 44 gramas de quem? CO2, está escrito lá. Temos 32 gramas de oxigênio. Então, embaixo do O, você vai colocar 32, tá? Beleza. Então, 100 gramas de CO2, de novo CO2, 100 gramas, será o quê? Que legal, ó, que regrinha de 3 linda e maravilhosa, proporção pura, tá? Regra de 3 maravilhosa. Aí aquele aluno, né, vai falar assim, ai, professor, e esse carbono aqui? Né, parecendo o Jarrett. Galera, carbono não entra, porque o cara não falou nada do carbono pra mim. Tá? Então não me importa ele, não me importa, esse cara está isolado, certo? Essa relação que ele te deu foi simplesmente do oxigênio e o CO2, a relação entre o oxigênio e o CO2. O carbono não entra, beleza? É muito tranquilo, né? Então foca no que o exercício te traz, beleza? Continha, vamos lá, continha básica, né? Regra de 3. Lembrando que para ficar mais fácil para vocês, usem notação científica, tá? Porque facilita muito a vida. Porque 32 vezes 1 é 32, né? Mas se eu aumentar o 2 zeros aqui, fica o quê? Isso, galera, ó, 3.200, né? Beleza. 3.200 é igual a 44x. Ó, relacionei aqui a regrinha de 3. Tranquilo? Bom, passando isso aqui para cá, ó, vamos fazer passo a passo. Esse cara que está com incógnita, vamos deixar do lado esquerdo. O cara que está sem incógnita, deixa do lado direito. Então, 44x é igual a 3.200. Beleza. Tá multiplicando, vai passar para lá, dividindo, tá? Essa é a hora que eu falei para vocês deixarem notação científica. Nesse caso, é uma notação bem simples, tá? 3,2 vezes 10 a terceira, legal? Dividido por 4,4 vezes 10 a primeira. Para quem não entendeu, ó, a vírgula não está aqui, eu não coloquei uma vírgula aqui, imaginária, vamos dizer assim. Eu tenho 3 casas depois. Por isso que ele fica 3,2 vezes 10 a terceira. Ah, moleque. Ah, você viu, né? Você viu, né? Suave. Aqui, ó, 4,4. Era 44. Eu só... uma casinha. Por isso que é 4,4 vezes 10 a primeira. Legal, né, gente? Usa a notação, vocês vão ver que a vida é muito mais linda e bela. Vocês vão ver que é muito mais linda e bela, tá? Bom, aí é só fazer a divisão de 3,2 por 4,4. Lembrando que a divisão é sempre da base. O expoente você deixa para depois. Então sempre mexe com a base, tá bom? 3,2 por 4,4 faz ali a divisão, tá? Tira a vírgula, né? Não precisa colocar a vírgula. Então nem precisa aumentar o zero, porque todo mundo já sabe que vai ser 0, aqui atrás. Ah, professor, eu só sei colocando zero. Tudo bem, então coloque o zero. Ó, isso aqui provavelmente vai ser 7. 7 vezes 4, 28 para 32. 7 vezes 4, 28. Com 3, 31. Sobrou um aqui, ó. 12. Legal? Legal, muito legal, professor. 120, ó. 120 dá 3, 3 vezes 4, 120 vai passar, né? Então 2 aqui, ó. Beleza? Já achei nas duas casas. 72. Como a divisão era 3,2 dividido por 4,4, vírgula com vírgula, isso aqui é igual a... Vou colocar aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Vai aparecer melhor para vocês. 0,72. Tá vendo como é mais fácil? Ó, a conta aqui ficou muito mais rápida. 0,72. Agora vamos para a regra de notação. O Yuri está trabalhando muito isso com vocês nas aulas de física, né? Mas vamos trabalhar aqui também, porque nós vamos usar muita notação na aula de química também. Galerinha do mal, presta atenção. Se esse 1 aqui é positivo, ele vai passar o que para cima? Se ele é positivo, ele passa negativo. Regra da notação científica. Em uma divisão, você passa o de baixo com o sinal trocado, tá? Então, esse cara aqui, ele vai passar menos 1. 3 menos 1, quanto que é? Quanto que é? 2, professor. Ah, molecada, vocês são zica. 3 menos 1, isso mesmo. 0,72 vezes 10 a 2, certo? Professor, o que significa isso, professor? Esse 0,72 vezes 10 a 2
significa que se eu tirar essa casinha aqui, essa vírgula, ele não vai andar 2 casas para lá? Vai, não vai? Olha, que legal! Então isso aqui é a mesma coisa que 72 gramas. Beleza? Então vamos raciocinar. Em 32 gramas, eu tenho 44 de CO2. Em 100, eu vou ter quanto? 72, tá? Proporcional, ó. 72 ele foi para 72, em 44 ele vai para 100. Proporção. Beleza? Regra de 3 pura. Bom, o exercício ele vai te pedir a porcentagem de oxigênio e a porcentagem de carbono, tá? Eu calculei de oxigênio. Na próxima lousa eu vou calcular de carbono. A gente vê como é que ficou lindo de bonito esse final do exercício. Vou pedir agora meio segundo. Vai. Beleza, pessoal. Então, como eu disse para vocês, tem hora que eu vou precisar usar o carbono, tem hora que não. Igual aquela hora, usei o oxigênio. Legal? Agora, o item B, ele vai pedir o carbono. Legal, né? Então, no item A, eu calculei o oxigênio, agora vou calcular o carbono, vou saber a porcentagem de cada um. É um pouco óbvio nesse caso, que é um exemplo mais simples, que se eu tive 72% de oxigênio, e eu preciso de 100% do outro lado, segundo Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Se eu tenho 72 de um, necessariamente eu tenho que ter 28 do outro. Tá? Então é só fazer a conta, fazer o cálculo para ver se bate. Se der 28, quer dizer que deu certo, tá? Se não der 28, quer dizer que você errou alguma coisa. Ou você errou o item A ou o item B, porque necessariamente a soma dos dois tem que dar 100. Por isso que aí vem a proporção, tá bom? Vamos fazer aqui para matar essa aula, legal? Deixei aqui nos exercícios, aqui embaixo do vídeo, ó, bem aqui embaixo, tem um material de apoio, certo? A sua direita, isso mesmo. A minha esquerda e a sua direita que está assistindo tem os exercícios de fixação, beleza? Faça esses exercícios, dê uma olhada, estão todos comentados, beleza? E, gente, eu sempre falo isso, se tiver alguma dúvida, abra uma monitoria, tá? Abra uma monitoria, eu tenho um exercício, nesse aqui eu não consegui fazer. Abra uma monitoria, nossos monitores responderão vocês em até 24 horas, legal? Ó, eu vou fazer um pedido para vocês no final dessa aula. Fica aí, não sai daí não. Fica aí, calma aí. Não sai daí, hein? Vamos lá. 44 gramas de CO2 são formados por 12 gramas de carbono, tá? Mesmo esquema. C mais O2 formando CO2. Tá falando que 44 gramas de CO2. Então, 44 gramas. Eles foram formados por 12 gramas de carbono. Então, ó, 12. Tá vendo que agora não me importou o oxigênio? Tá? Professor, vai ter uma situação que vai ter os dois, e aí o que eu faço? Calma, fica tranquilo. Tem sim, tem um negócio chamado excesso limitante. Nós vamos brincar muito, fiquem tranquilos, tá? Mais pra frente, porque é quando entra em estequiometria. Então, ó, se 12 está para 44, então 100 gramas de CO2, você vê aqui embaixo, ó, e coloca 100 gramas, embaixo do 44. Será necessário quanto de carbono, né? Então aqui, ó, X. De novo, olha que lindão. Gente, então, tranquilo, né? Sem problema nenhum. Isso aqui, 44x, é igual 12 com 100. Você coloca o 12 e aumenta 2 zeros, porque tem 2 zeros aqui no 100, tá? E dividindo esses 1.200 por 44, vai dar aproximadamente 28. Tá? Porque lá deu aproximadamente 72, nós aproximamos, beleza? Se fazer certinho vai dar 72 e uns quebrados, aqui vai dar 27 e um quebrado, acho que é 72,8, aqui dá 27,2, enfim. Mas é a mesma coisa, nós arredondamos, tudo bem? E aí a pergunta final, qual a porcentagem dessa proporção, né? O que eu tenho de porcentagem disso? Legal, gente? Muito tranquilo, eu tenho 72%, vou colocar desse lado, ó. 72% de O2, tá? Porque eu tenho 72 gramas. E o carbono eu tenho 28%. 28% de carbono. Agora eu vou fazer uma carinha de feliz. Muito obrigado por você estar assistindo a essa aula. Se você está assistindo, você confia no nosso trabalho.
Nós vamos ter muitas aulas aí até o final do ano, tá? Peço que vocês fiquem tranquilos, fiquem calmos. E eu vou pedir para quem gostou dessa aula, não é todo mundo que gosta, não é mesmo? Mas só para quem gostou. Faça agora um print dessa aula e publique no seu Instagram, marque lá, @nãopercacabeça e @prof.leandroleal, beleza? Marque os dois. Quem marcar, eu vou repostar nos dois Instagrams. Calma aí, não mandei você tirar print ainda? Oxi, tá nervoso? Calma aí. Tirou? Beleza! É isso aí, galera, nos vemos numa próxima, não perca a cabeça e até mais!